João acordou às 6h30, como fazia todos os dias úteis. O alarme do seu telemóvel tocou com uma melodia discreta, um som que ele tinha escolhido especificamente pela sua falta de agressividade. Não precisava de um choque para acordar. O seu ciclo de sono estava regulado com uma precisão quase mecânica. Sentou-se na beira da cama por um momento, olhando para a fraca luz cinzenta que se filtrava pela persiana do seu quarto em Benfica. O ar estava fresco, o silêncio da manhã apenas quebrado pelo zumbido distante do trânsito a começar a formar-se na segunda circular. O seu apartamento era funcional, arrumado e impessoal. As paredes eram brancas, os móveis de linhas simples e cores neutras. Não havia fotografias nas paredes, exceto uma pequena moldura na sua mesa de cabeceira, com uma imagem desfocada dele e da sua irmã, Sofia, quando eram crianças. A sua rotina matinal era invariável. Primeiro, um duche de exatamente 7 minutos. Depois, vestia uma das 5 camisas brancas e um dos 3 pares de calças cinzentas que rodava ao longo da semana. Enquanto a máquina de café preparava o seu expresso, ele lia as manchetes econômicas num tablet. Não bebia o café por prazer, mas pela cafeína. Era um combustível, uma ferramenta para otimizar o seu desempenho. Aos 34 anos, João Mendes via a sua vida como um sistema a ser gerido. Ele era o gestor, era contabilista de profissão e aplicava os mesmos princípios de ordem, lógica e previsibilidade a todos os aspectos da sua existência. A empresa familiar, Mendes em Filho, L&A, especializada na exportação de produtos de cortiça, era o centro do seu universo profissional. Fundada pelo seu avô, agora era gerida pelo seu pai, Arthur. João era o filho, no nome, embora sentisse que o seu papel era mais o de um pilar estrutural silencioso do que o de um herdeiro aparente. Ele era o responsável pelas finanças, pelos impostos, pela logística complexa de enviar contentores de cortiça para a Alemanha, Japão e Estados Unidos. Ele conhecia cada regulamento de importação, cada flutuação da taxa de câmbio, cada detalhe dos contratos com os fornecedores. O seu pai, Arthur, era o rosto da empresa, o homem das relações públicas, dos almoços de negócios e dos apertos de mão. A sua mãe, Helena, não tinha um papel oficial, mas era uma presença constante, a sua influência sentida nas decisões mais subtis, especialmente naquelas que envolviam a sua irmã mais nova, Sofia. Sofia, com 27 anos, era o oposto de João. Onde ele era estrutura, ela era caos. Onde ele era previsibilidade, ela era impulso. Sofia era uma artista. Pelo menos era assim que se definia. Tinha um pequeno estúdio no LX Factory, pago pela empresa sob a rubrica de despesas de marketing, uma justificação que João sempre considerou tênue. As suas criações eram instalações multimédia, abstratas e, na opinião de João, comercialmente inviáveis. No entanto, os seus pais viam-na como um gênio incompreendido. Helena, em particular, defendia cada despesa, cada pedido de financiamento para um novo projeto, como um investimento crucial no futuro da marca Mendes. A arte dela dá prestígio à nossa imagem, João. Precisamos de pensar fora da caixa, dizia ela sempre que João questionava uma transferência de 5.000 euros para a compra de equipamento de projeção ou materiais exóticos. A dinâmica familiar estava estabelecida há décadas. João era o filho responsável, o porto seguro, aquele em quem se podia confiar para resolver problemas. Sofia era a filha talentosa, a alma sensível que precisava de proteção e apoio incondicional. Esta dicotomia manifestava-se de formas pequenas e grandes. Quando João se formou em contabilidade, com a nota mais alta do seu ano, os seus pais organizaram um jantar simples num restaurante local, porque Sofia tinha uma crise criativa e não estava com disposição para grandes celebrações. Quando Sofia teve a sua primeira exposição, numa pequena galeria em Marvila, que atraiu menos de 20 pessoas, a família organizou uma festa com catering e cobertura nos blogs de lifestyle, de amigos dela, financiada pela empresa. João tinha tratado da logística da festa, claro. Ele não se queixava. Aceitava o seu papel com uma resignação pragmática. Era a ordem natural das coisas na sua família, um facto imutável como a gravidade. A sua recompensa não era o reconhecimento, mas a estabilidade que o seu trabalho proporcionava. Ele gostava da ordem dos números, da certeza de um balanço equilibrado, da lógica de uma folha de cálculo bem construída. Era um mundo que fazia sentido, ao contrário das correntes emocionais imprevisíveis da sua vida familiar. Naquela manhã em particular, enquanto terminava o seu café, o seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem no grupo de WhatsApp da família, Família Mendes. A sua mãe tinha enviado uma fotografia de um folheto turístico dos Açores. A legenda dizia: "A sonhar, daqui a 2 semanas estamos aí. Mal posso esperar pela nossa primeira grande viagem em família em anos." A viagem aos Açores era um projeto que vinha a ser planeado há meses. Tinha sido ideia de João. Ele notara o cansaço do pai, o estresse subjacente nas finanças da empresa, e pensara que uma semana longe de tudo, na natureza, faria bem a todos. Ele tinha pesquisado os voos, os hotéis em São Miguel, alugado um carro, tinha comprado guias de caminhada e marcado os trilhos que queria fazer na Lagoa do Fogo e nas 7 cidades. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma centelha de genuína antecipação.
Seria uma oportunidade para se reconectarem, talvez, longe das pressões do negócio e das exigências de Sofia. Ele respondeu à mensagem com um simples polegar para cima e saiu de casa. A viagem de carro até o armazém da empresa, nos arredores de Loures, demorou os habituais 40 minutos. O edifício era um grande pavilhão de metal cinzento, com o logótipo Mendes e Filho Elidá, a desvanecer-se ligeiramente sob o sol. Lá dentro, o cheiro à cortiça era omnipresente e reconfortante. Era o cheiro da sua infância, dos verões passados a ajudar no armazém, enquanto Sofia estava em campos de férias de artes. Encontrou seu pai no escritório, uma pequena sala com vista para o chão do armazém. Arthur Mendes era um homem de 60 anos, com o cabelo a rarear e uma expressão perpetuamente preocupada. Estava ao telefone, a gesticular com a mão livre. Ao ver João, acenou com a cabeça e terminou a chamada, apressadamente. Bom dia, João. Ainda bem que chegaste, disse ele, o seu tom mais sério do que o habitual. Temos um problema. João pousou a sua pasta na secretária. Que tipo de problema? O contentor para o Hamburgo já saiu? Sim, isso está tratado. É outra coisa. Recebi uma notificação, uma auditoria fiscal inesperada. Querem ver os livros dos últimos 3 anos. O estômago de João contraiu-se ligeiramente. Uma auditoria nunca era uma boa notícia, mas não era uma catástrofe. A sua contabilidade era imaculada. Ele tinha a certeza disso. Está bem, é um incômodo, mas temos tudo em ordem. Quando é que eles vêm? É aí que está o problema, disse Arthur, passando a mão pelo rosto. Eles querem começar na próxima semana e querem acesso total, reuniões diárias. Vai ser intenso. Alguém com conhecimento profundo dos livros tem de estar aqui para os acompanhar. João olhou para o calendário na parede. A próxima semana, a semana da viagem aos Açores. O silêncio no escritório tornou-se pesado. Pai, começou João lentamente, nós temos a viagem marcada. Eu sei, filho, eu sei, disse Arthur, o seu olhar evitando o de João. Estou arrasado com isto, mas a empresa tem de vir em primeiro lugar. Tu sabes disso. Eu não consigo lidar com estes auditores sozinho. Tu és o único que percebe estes detalhes todos. Os códigos, as isenções de IVA na exportação. Se eu tentar explicar, ainda faço pior. Helena entrou no escritório nesse momento, como se tivesse sido convocada. Trazia 2 cafés. Arthur, querido, não sejas tão dramático. O João percebe. Ela sorriu para João, um sorriso que ele conhecia bem. Era o sorriso que precedia um pedido, uma manipulação suave. João, querido, tu és o nosso pilar. Sem ti, a casa desmorona. É só uma semana. Os Açores não vão a lado nenhum. Podemos ir noutra altura, mas esta auditoria é crucial, pelo bem de todos nós. Sofia não estava presente, mas a sua presença era sentida. A viagem era para todos, mas a sua desilusão, se a viagem fosse cancelada, seria tratada como uma tragédia. A solução óbvia, a única solução que seria considerada aceitável, estava a ser apresentada a João. Eu sei o quanto querias ir, continuou Arthur, com um tom de falsa solidariedade. Mas pensa nisto como um sacrifício pela família. Pela empresa que um dia será tua e da tua irmã. Precisamos de ti aqui. És o único que pode resolver isto. João olhou para os seus pais, para a expressão preocupada do pai e o sorriso expectante da mãe. Ele pensou nos seus guias de caminhada, na sua antecipação silenciosa. Depois pensou nos livros de contabilidade, nos ficheiros meticulosamente organizados no seu computador. A responsabilidade era o seu papel, a sua identidade dentro daquela família. Recusar seria como negar a sua própria natureza. Está bem, disse ele, a sua voz desprovida de emoção. Eu fico, trato da auditoria. O alívio nos rostos dos seus pais foi imediato e palpável. Helena abraçou-o. Oh, obrigada, querido. Sabia que podíamos contar contigo. És o melhor filho do mundo. Arthur deu-lhe uma palmada nas costas. És um grande homem, João. Vou compensar-te, prometo. Nos dias seguintes, a conversa sobre a viagem continuou, mas com uma nova dinâmica. João foi tacitamente excluído dos planos. Ele ouvia-os a falar sobre os restaurantes que iam experimentar, sobre o aluguer de um carro maior. Sofia ligava à mãe a discutir que tipo de roupa levar para o clima açoriano. Ninguém lhe perguntou sobre o seu bilhete de avião, que ele próprio tinha comprado. Ele cancelou o online, pagando uma taxa de cancelamento. Também cancelou a sua semana de férias no sistema da empresa. Na segunda-feira em que a sua família partiu para os Açores, João chegou ao escritório às 8. O armazém estava estranhamente silencioso. Ele preparou a sala de reuniões para os auditores, organizando as pastas dos últimos 3 anos na grande mesa de carvalho. Esperou. Às 10h00, ninguém tinha chegado. Ele ligou para o número de contato na notificação que o seu pai lhe tinha deixado. O número estava fora de serviço. Sentiu um frio estranho. Ele foi ao portal das finanças online, acedeu à área da empresa com as suas credenciais. Não havia qualquer registro de uma auditoria agendada, nenhuma notificação, nada. Ele sentou-se na cadeira do seu pai, olhando para o armazém vazio, através da janela do escritório. O silêncio já não era pacífico, era opressivo. Ele tentou ligar ao pai. Caixa de correio. Ligou à mãe. Caixa de correio. Ligou a Sofia. Caixa de correio. Ele abriu o seu computador portátil e, por um impulso que não compreendeu totalmente, abriu o Instagram, uma plataforma que raramente usava. Pesquisou o perfil de Sofia. Era público.
A última publicação tinha sido feita há 1 hora. Era uma fotografia, uma selfie de grupo. O seu pai, a sua mãe e Sofia, sorrindo abertamente para a câmera. Atrás deles, inconfundível, estava a vista deslumbrante da caldeira das 7 cidades, com as suas lagoas azul e verde. Estavam todos lá, de óculos de sol, com o vento a agitar-lhes o cabelo. A legenda escrita por Sofia dizia: Paraíso na Terra. A melhor viagem de sempre com as melhores pessoas. A sentir-me abençoada. Açores família. Viagem de sonho. João olhou para a fotografia durante um longo tempo. Cada sorriso, cada detalhe do fundo. Não havia sinal de preocupação com uma auditoria. Havia apenas alegria. Uma alegria da qual ele tinha sido deliberadamente excluído. A história da auditoria era uma mentira fabricada para o deixar para trás. Ele não sentiu raiva, nem tristeza. Sentiu uma clareza fria e cortante, como se um nevoeiro em que ele vivera toda a sua vida se tivesse dissipado de repente, revelando a paisagem nua e dura por baixo. As pequenas injustiças, os sacrifícios esquecidos, as desculpas constantes, não eram incidentes isolados, eram parte de um padrão, um sistema deliberado, no qual ele era uma ferramenta, não um participante. Ele minimizou a janela do Instagram, voltou ao software de contabilidade da empresa. Se a auditoria era uma mentira, qual era a verdade? Por que razão precisavam tanto que ele ficasse para trás? Aguardar um forte vazio. O seu dedo pairou sobre o rato. Com um clique, ele abriu a pasta de despesas diversas do último ano. Era uma área que o seu pai lhe tinha dito para não se preocupar muito, classificando-a como pequenos custos operacionais. João, por confiança, ou talvez por uma recusa subconsciente em olhar demasiado de perto, tinha sempre aceitado a explicação. Agora, ele olhou, e pela primeira vez, ele viu realmente o que estava lá. João começou a sua análise com a mesma metodologia que aplicaria a qualquer auditoria profissional. Ele criou uma nova folha de cálculo, dividindo o ecrã entre o software de contabilidade e a sua área de trabalho. O seu foco era a conta despesas diversas, mas ele decidiu cruzar os dados com outras contas como consultoria e marketing e manutenção de equipamento. Ele pressentia que a desorganização aparente era intencional, um véu para esconder transações específicas. A primeira anomalia surgiu rapidamente. Uma série de pagamentos mensais, no valor exato de 2.500 euros, a uma empresa chamada Soluções Criativas, LDAJ. A descrição era sempre vaga, serviços de consultoria. João não reconhecia o nome da empresa. Uma pesquisa rápida no portal do Registro Comercial Online revelou os detalhes das Soluções Criativas. Era uma sociedade unipessoal, fundada há 2 anos. A morada fiscal era um apartamento em Telheiras. O nome do único sócio-gerente fez com que João parasse de respirar por um segundo. Helena Mendes, a sua mãe. O seu cérebro de contabilista processou a informação friamente. A sua mãe tinha uma empresa que prestava serviços de consultoria, a empresa da família, recebendo 30.000 euros por ano. Que serviços? João nunca tinha visto um relatório, um e-mail, uma proposta dessa empresa. Era uma empresa fantasma, um veículo para extrair dinheiro da Mendes em Filho. O dinheiro que ele trabalhava tanto para gerar, para proteger, estava a ser desviado pela sua própria mãe. Ele continuou a escavar. A cada linha da folha de cálculo, o padrão tornava-se mais claro. Havia faturas de restaurantes de luxo, classificadas como refeições de negócios, em fins de semana. Faturas de lojas de roupa de marca, justificadas como uniformes de representação. Uma fatura de 8.000 euros de uma galeria de arte em Paris, datada da mesma semana em que Sofia tinha feito uma viagem de inspiração à cidade. Estava classificada como aquisição de ativos decorativos para escritório. João olhou em volta do seu escritório funcional e espartano. A única decoração era um calendário de uma empresa de transportes. A viagem aos Açores também estava lá, disfarçada. Os voos e o hotel não foram pagos com cartões de crédito pessoais. Foram pagos através de uma agência de viagens, que faturou a Mendes em Filho um serviço de organização de evento corporativo, prospecção de mercado Açores. O valor total era superior a 10.000 euros. Eles tinham usado o dinheiro da empresa para financiar a viagem da qual o tinham excluído com uma mentira. A ironia era tão amarga que quase o fez rir. João sentiu uma necessidade de ter uma segunda opinião, uma validação externa de que não estava a enlouquecer ou a interpretar mal os dados. Havia apenas uma pessoa a quem podia recorrer, o seu tio Mateus. Mateus Mendes era o irmão mais novo do seu pai, um homem tranquilo e observador, que tinha vendido a sua cota de 20% na empresa ao Arthur 10 anos antes, para abrir uma pequena livraria no Chiado. A justificação oficial fora que ele queria uma vida mais calma, mas João sempre suspeitara que a razão era o seu desentendimento com a gestão de Arthur e a influência crescente de Helena. Mateus sempre tratara João com um respeito calmo, vendo nele uma competência que o resto da família parecia ignorar. João pegou no telefone e ligou-lhe. Tio, é o João, estás ocupado? João, que surpresa, nunca estou demasiado ocupado para ti. Está tudo bem, não devias estar nos Açores? A pergunta era inocente, mas atingiu João com força.
Não fui, disse João, a sua voz monótona. Houve uma suposta auditoria fiscal. Preciso de falar contigo. É sobre a empresa. Podes vir ter ao escritório. Acho que é melhor veres isto com os teus próprios olhos. Havia algo no tom de João que alertou Mateus. Estou a ir para aí. Chego em meia hora. Enquanto esperava, João continuou a trabalhar. Ele estava agora num estado de fluxo, desligado de qualquer emoção. Era apenas um problema a ser resolvido. Um puzzle a ser montado. Ele descobriu que as contribuições da empresa para o fundo de pensão de Arthur tinham sido maximizadas, enquanto as suas próprias contribuições se mantinham no mínimo legal. Descobriu a existência de um cartão de crédito corporativo em nome de Sofia, com um limite mensal de 1.500 euros, cujas despesas eram diluídas por várias categorias de custos. Quando Mateus chegou, encontrou João rodeado de ecrãs e papéis, a sua cara iluminada pela luz azul do monitor. Mateus, um homem de 50 e poucos anos, com óculos de aros finos e uma aura de calma intelectual, olhou para a cena e depois para o sobrinho. O que se passa, João? Sem uma palavra, João virou um dos monitores na direção do tio. Na folha de cálculo, ele tinha destacado as linhas mais flagrantes, os pagamentos, as soluções criativas, a viagem aos Açores, o cartão de crédito de Sofia, as despesas pessoais disfarçadas de custos operacionais. Mateus sentou-se lentamente, os seus olhos a percorrerem os números. Ele não disse nada durante vários minutos. O único som no escritório era o zumbido do servidor. Finalmente, ele tirou os óculos e esfregou os olhos. Eu temia isto, disse ele, a sua voz baixa. Eu suspeitava que o Arthur estava a ser imprudente, mas isto é fraude deliberada e sistemática. Ele olhou para João, a sua expressão uma mistura de tristeza e raiva contida. A história da auditoria foi para te manter longe disto, para que não descobrisses nada enquanto eles estavam fora. Eles subestimaram-te. Sempre o fizeram. O que é que eu faço, tio? Perguntou João. Era a primeira vez que a sua voz vacilava, revelando a incerteza por baixo da fachada de controlo. É o meu pai, a minha mãe. É o teu futuro, João, contrapôs Mateus com firmeza. E o legado do teu avô. O que eles estão a fazer é a sangrar a empresa até a morte. Pelo que vejo aqui, isto já dura há anos. A questão é, qual é o objetivo final? As pessoas não fazem isto apenas para financiar um estilo de vida luxuoso. Fazem-no quando estão a planear algo. A sugestão de Mateus abriu uma nova e assustadora linha de investigação na mente de João. Isto não era apenas má gestão ou ganância. Havia um plano. Ele voltou ao computador, a sua mente a trabalhar febrilmente. Onde é que procuraria por um plano? Ele começou a verificar os e-mails do seu pai. Como administrador do sistema, ele tinha acesso. Era uma violação de privacidade, que um dia antes lhe pareceria impensável. Agora parecia uma necessidade. Ele pesquisou por palavras-chave: venda, investidor, dívida, falência. Nada de relevante. Depois tentou algo diferente. Pesquisou o nome de um advogado fiscalista, que o seu pai tinha mencionado uma vez, num contexto que João não se lembrava. E aí estava, uma troca de e-mails de há 3 meses. O advogado aconselhava Arthur sobre as implicações de declarar insolvência. Discutiam estratégias para proteger ativos pessoais de credores. Num dos e-mails, o advogado mencionava a importância de ter uma estratégia de saída, bem definida, antes de iniciar o processo. O último e-mail de Arthur para o advogado dizia: o plano está em marcha. Precisamos de mais 6 meses para extrair o valor remanescente. O alvo é o final do ano fiscal. João sentiu um arrepio. O objetivo era a falência. Eles estavam a esvaziar a empresa deliberadamente, planeando ficar com o dinheiro desviado e deixar para trás uma carcaça endividada para os credores e presumivelmente para ele. A sua vida de trabalho, a sua dedicação, era para uma empresa que os seus próprios pais estavam a destruir por dentro. Eles vão declarar falência, disse João a Mateus, a sua voz oca. Estão a tirar todo o dinheiro que podem, antes de o fazer. Mateus levantou-se e começou a andar pelo escritório. Isto é pior do que eu pensava. Isto é crime, fraude fiscal, gestão danosa. Eles podem ir presos por isto, João. A palavra presos pairou no ar. O seu pai, a sua mãe. A imagem era surreal, impossível de processar. Mas os números no ecrã não mentiam. Os e-mails não mentiam. A fotografia de férias não mentia. E a Sofia? Perguntou João quase num sussurro. Será que ela sabe disto? Mateus abanou a cabeça. Duvido. A Sofia vive numa bolha que os teus pais criaram para ela. Eles dão-lhe o dinheiro e dizem-lhe que ela é um gênio. Ela não faz perguntas. A ignorância dela é uma parte essencial do plano. Ela é a justificação para grande parte da despesa, a musa inocente cuja carreira precisa de ser financiada. Naquele momento, o telemóvel de João vibrou sobre a mesa. Era uma notificação do Instagram. Ele abriu-a por reflexo. Sofia tinha publicado uma nova fotografia. Ela sozinha, a sorrir, com uma cascata ao fundo. A legenda dizia: a encontrar a minha inspiração. Às vezes é preciso deixar tudo para trás, para nos encontrarmos a nós mesmos. Deixar tudo para trás.
As palavras ecoaram na mente de João com um novo e sinistro significado. Não era uma reflexão filosófica de uma artista. Era uma declaração de intenções. João sentiu uma onda de raiva fria a subir dentro de si. Era uma emoção tão rara para ele que o surpreendeu. Não era uma raiva explosiva, mas uma fúria gelada e focada. Eles não o tinham apenas excluído. Eles não o tinham apenas enganado. Eles tinham-no usado como um guarda, o cão de vigia deixado a proteger uma casa enquanto os ladrões a esvaziavam por dentro. E o ladrão era a sua própria família. Tio, disse ele, virando-se para Mateus, a sua decisão tomada. Tu vendeste a tua parte. Já não tens obrigações legais para com a empresa. Mas eu tenho, como contabilista e como gestor de facto. Se eu souber disto e não fizer nada, torno-me cúmplice. Mateus olhou para ele, vendo a mudança no seu sobrinho. A resignação tinha desaparecido, substituída por uma determinação de aço. O que é que vais fazer? Vou fazer o meu trabalho, respondeu João. Vou conduzir uma auditoria a sério. Vou documentar tudo, cada cêntimo desviado, cada fatura falsa, cada mentira, e quando eles voltarem vou apresentar-lhes os resultados. O seu plano não era sobre vingança, era sobre ordem, era sobre restaurar o equilíbrio de um sistema que tinha sido corrompido, era sobre pegar nas regras, que eles tinham ignorado, e aplicá-las com uma precisão implacável. Ele ia pegar no mundo deles, construído sobre emoções, desculpas e enganos, e submetê-lo à lógica fria e inegável dos números. A sua arma não seria o confronto emocional, mas a verdade objetiva de uma folha de balanço, e ele sabia, com uma certeza absoluta, que era uma arma que eles não teriam como combater. Nos 4 dias seguintes, João trabalhou com uma intensidade que nunca antes conhecera. Dormia no sofá do escritório, alimentando-se de sanduíches da máquina de venda automática e de café. O armazém da Mendes em Filho transformou-se no seu centro de operações, com a ajuda de Mateus, que trazia comida e atuava como uma caixa de ressonância para as suas descobertas. João mergulhou fundo nos arquivos da empresa, tanto digitais como físicos. Ele não se limitou a analisar os dados. Ele começou a construir um caso. Imprimiu cada fatura suspeita, cada extrato de cartão de crédito, cada e-mail incriminatório. Organizou-os em pastas com separadores, cada um etiquetado com uma clareza forense. Pagamentos a entidades relacionadas, soluções criativas, LDANDID, despesas pessoais de Sofia Mendes, custos de viagem fraudulentos, Açores, comunicações com assessoria jurídica sobre insolvência. Descobriu camadas de engano mais profundas. Arthur tinha contraído um empréstimo bancário de 50 mil euros em nome da empresa, supostamente para a modernização de equipamento. O dinheiro tinha entrado na conta da empresa e de uma spana indigiti e 2 dias depois tinha sido transferido em parcelas mais pequenas para a conta das soluções criativas de Helena, sob a justificação de pagamento de serviços em avanço. O equipamento nunca foi comprado. A dívida, no entanto, permaneceu no balanço da Mendes e Filho. Ele também encontrou o plano para a propriedade do armazém. O edifício e o terreno pertenciam à empresa. No entanto, havia um rascunho de um contrato de promessa de compra e venda. Arthur estava a planear vender o imóvel a uma outra sociedade offshore, sediada no Panamá, por uma fração do seu valor de mercado. Essa sociedade, descobriu João, após algumas pesquisas em bases de dados de empresas internacionais, que Mateus conseguiu aceder através de um contacto, era controlada por um diretor fiduciário, mas o beneficiário final podia ser rastreado, através de uma complexa teia de intermediários, até Arthur Mendes. O plano era claro: vender o principal ativo da empresa a si mesmo por um preço baixo, deixar a empresa oca com a dívida e sem ativos, e depois declarar falência. Os credores ficariam com uma empresa sem valor, enquanto ele ficaria com o dinheiro e a propriedade. Na sexta-feira à tarde, João tinha um dossiê com mais de 10 centímetros de espessura sobre a mesa da sala de reuniões. Era um retrato detalhado de uma conspiração para defraudar a empresa, os credores e o Estado. Mateus olhou para o trabalho monumental. É irrefutável, João. O que vais fazer com isto? Vou esperar, disse João. Eles voltam no domingo à noite. Na segunda-feira de manhã, vou convocar uma reunião. Aqui. O fim de semana foi o mais longo da vida de João. Ele foi para casa, tomou um duche longo, dormiu 12 horas. Quando acordou no sábado, sentia-se estranhamente calmo. A incerteza tinha desaparecido. Havia apenas o plano. Ele passou o resto do fim de semana a preparar a sua apresentação, não como um filho a confrontar os pais, mas como um auditor a apresentar as suas conclusões a um conselho de administração. Ele criou um PowerPoint, com gráficos que mostravam o fluxo de dinheiro, cronogramas das atividades fraudulentas e resumos dos documentos-chave. Ele queria que a apresentação fosse clínica, objetiva e inatacável. No domingo à noite, recebeu uma mensagem no grupo de WhatsApp da família. Era uma fotografia do cartão de embarque de Sofia, no aeroporto de Ponta Delgada. A legenda dizia: de volta à realidade, já com saudades do paraíso.
João não respondeu. Na segunda-feira de manhã, chegou ao escritório às 7h30. Vestiu o seu melhor fato, uma peça que raramente usava. Mateus chegou pouco depois de fato e gravata também. Eles prepararam a sala de reuniões. O dossiê estava no centro da mesa. O projetor estava ligado, mostrando o slide de título da apresentação de João. Análise financeira e operacional. Mendes e Filho, LDA. Período 2020-2023. Às 9h15, os seus pais chegaram. Entraram no escritório a rir, bronzeados e relaxados. Bom dia, disse Arthur jovial. Então, o nosso herói, como correu com os homens do fisco? Mandaste-os passear? Tivemos uma viagem fantástica, querido, disse Helena, colocando uma pequena caixa de queijadas da Vila Franca do Campo na secretária de João. A Sofia está cheia de novas ideias. Trouxemos isto para ti. João olhou para eles, para os seus sorrisos, para o presente de consolação. Ele não sentiu nada. Bom dia, disse ele, a sua voz neutra. Podem vir à sala de reuniões, por favor. E o tio Mateus também está aqui. Temos de discutir alguns assuntos importantes sobre a empresa. A menção a Mateus e o tom formal de João fizeram os sorrisos vacilar. Arthur e Helena trocaram um olhar rápido e apreensivo. Seguiram João até a sala de reuniões em silêncio. Quando viram a disposição da sala, o dossiê, o projetor, Mateus sentado solenemente a um dos lados da mesa, a sua postura mudou. A descontração das férias evaporou-se, substituída por uma tensão defensiva. O que é isto, João? Perguntou Arthur, a sua voz a perder a jovialidade. Uma intervenção? Podem sentar-se, por favor, disse João, indicando as cadeiras do outro lado da mesa. Ele permaneceu de pé, ao lado do ecrã. Quando eles se sentaram, João pegou num controlo remoto e passou para o primeiro slide. Como sabem, pediram-me para ficar e tratar de uma auditoria fiscal. Acontece que não havia nenhuma auditoria agendada, o que me deu tempo para conduzir a minha própria análise interna. O que se segue é um resumo das minhas descobertas. Durante a hora seguinte, João falou sem interrupção. Ele apresentou os factos de forma metódica e desapaixonada. Mostrou os extratos das soluções criativas, as faturas de despesas pessoais, o cartão de crédito de Sofia, o empréstimo para o equipamento fantasma. A cada slide, a cor desaparecia do rosto de Arthur. Helena, por outro lado, começou a mostrar sinais de raiva. Isto é um ultraje, interrompeu ela, quando João mostrou o slide com os custos da viagem aos Açores. Estás a espiar-nos, a remexer nas nossas coisas, depois de tudo o que fazemos por ti, por esta família? Eu estou a analisar as despesas da empresa, da qual sou contabilista, corrigiu João calmamente. Uma empresa que, como descobri, está a ser sistematicamente esvaziada. Ele passou para o slide sobre o plano de insolvência, mostrando os e-mails com o advogado. Arthur enterrou o rosto nas mãos. E, finalmente, disse João, passando para o último slide. O plano para a venda do imóvel da empresa a uma entidade offshore controlada por vós. O silêncio na sala era total. Arthur não levantava a cabeça. Helena olhava para João com puro veneno nos olhos. E então, disse ela, a sua voz a tremer de fúria. O que é que vais fazer? Vais chamar a polícia? Denunciar o teu próprio pai? João desligou o projetor. Ele sentou-se abrindo o dossiê à sua frente. Eu sou contabilista, repetiu ele. A minha obrigação profissional e legal, ao descobrir uma fraude desta magnitude, é reportá-la às autoridades competentes. Se não o fizer, enfrento a perda da minha licença e possíveis acusações criminais por cumplicidade. Ele está a ameaçar-nos, Arthur, gritou Helena. O teu filho está a ameaçar-nos. Arthur finalmente levantou a cabeça. Os seus olhos estavam vermelhos. Ele parecia um homem derrotado. Deixa-o, Helena. Ele tem razão. Acabou. Não, não acabou, retorquiu ela. Virou-se para João, a sua expressão uma máscara de desprezo. Tu nunca entendeste, pois não? O sacrifício, a pressão. A tua irmã, ela tem um talento que precisa de ser nutrido. Ela não é como tu. Ela não consegue sobreviver no escritório das 9 às 5. Ela precisa de apoio. O que fizemos foi para lhe dar um futuro. Algo que tu, com a tua mentalidade de funcionário, nunca conseguirias proporcionar. O futuro que estavam a construir para ela era baseado na destruição do legado do avô e na fraude, disse Mateus, falando pela primeira vez. A sua voz era calma, mas cheia de autoridade, e à custa do futuro do João. João olhou para sua mãe. Pela primeira vez, ele viu-a não como uma figura materna, mas como uma pessoa cujas motivações eram uma mistura de amor distorcido, ambição frustrada e um profundo desrespeito por ele. Isto não é sobre a Sofia, disse João, e as palavras saíram com uma clareza que o surpreendeu a ele mesmo. Isto é sobre vocês, sobre a vossa incapacidade de aceitar a realidade, de gerir a empresa de forma responsável. A Sofia foi apenas a vossa justificação, a desculpa que usaram para fazer o que queriam fazer. Ele fechou o dossiê. Tem duas opções. Opção 1. Eu reporto isto às finanças e à polícia judiciária amanhã de manhã. O resultado será um processo criminal, provável pena de prisão para o pai, e a empresa será liquidada pelos credores, não deixando nada para ninguém. Ele fez uma pausa, deixando o peso das suas palavras assentar. Opção 2, continuou ele. Ambos se demitem de todos os cargos na Mendes Filho, com efeito imediato. Transferem todas as vossas ações, as tuas pai,
e as que estão em nome da mãe através da holding, para mim, por um valor simbólico de €1. O tio Mateus atuará como testemunha e mediador legal deste processo. Vocês entregam todos os cartões de crédito da empresa, chaves do escritório e acessos remotos. A partir de hoje, não tem mais qualquer ligação à empresa. Em troca, eu não apresento queixa. Helena riu-se, um som áspero. Tu queres roubar-nos a empresa. Depois de tudo, és igual a nós. Não, disse João calmamente. Eu estou a salvar a empresa e estou a oferecer-vos uma saída que não merecem. Uma saída sem tempo de prisão. Vocês ficam com o dinheiro que já desviaram através das soluções criativas e de outras manobras. Eu não vou atrás disso. Considerem-no a vossa indemnização. Mas a empresa, o legado do avô, fica. E será gerida corretamente. Arthur olhou para o irmão, Mateus, que acenou lentamente com a cabeça. Depois olhou para João, e no seu olhar havia uma estranha mistura de ressentimento e talvez um pingo de respeito relutante. Ele tinha sido derrotado, não por um ataque emocional, mas por uma estratégia lógica e implacável. Tinha sido superado no seu próprio jogo de negócios, pelo filho que eles sempre consideraram um mero executor. Aceitamos, disse Arthur, a sua voz pouco mais que um sussurro. Não, gritou Helena. Arthur, não podes. Cala-te, Helena, disse Arthur, com uma ferocidade que João raramente via. Acabou. Ele venceu. Naquele momento, a porta do escritório abriu-se e Sofia entrou sorridente. Bom dia. Desculpem o atraso. O trânsito estava horrível. Então, o que é que eu perdi? Ela olhou para os rostos na sala. O pai devastado, a mãe furiosa, o tio sério e João, com uma expressão indecifrável. O seu sorriso desapareceu. O que se passa? Ninguém respondeu. O silêncio na sala era a resposta. A bolha em que Sofia tinha vivido toda a sua vida tinha acabado de rebentar. A realidade, pela primeira vez, estava a entrar. E João sabia que, para a sua irmã, tal como para ele, nada voltaria a ser como antes. A transição de poder foi rápida e brutalmente eficiente, com Mateus a supervisionar os aspectos legais. Arthur e Helena assinaram os documentos necessários, transferindo o controle total da Mendes em filho para João. Em menos de 48 horas, eles tinham desaparecido da vida da empresa. Arthur entregou as suas chaves e o seu computador. A sua expressão era a de um homem oco. Helena recusou-se a olhar para João, saindo do edifício com uma rigidez desafiadora. Sofia ficou no meio do fogo cruzado, completamente perdida. João teve uma única conversa com ela. Explicou-lhe, de forma factual e sem emoção, que a empresa estava numa situação financeira precária devido a anos de má gestão e que, a partir daquele momento, todos os subsídios não essenciais seriam cortados. Isto incluía a renda do seu estúdio e o seu cartão de crédito corporativo. Mas, o meu trabalho, a minha arte, gaguejou ela, os olhos cheios de uma incompreensão genuína. A mãe disse sempre que era um investimento. A empresa já não pode fazer esse investimento, respondeu João. Vais ter de encontrar outras formas de o financiar. Ele não sentiu prazer em dizer-lhe isto. Sentiu apenas o peso da necessidade. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de João. Ele descobriu que a situação era ainda pior do que a sua auditoria inicial revelara. Havia dívidas a fornecedores que tinham sido escondidas em contas de provisionamento, impostos em atraso e, o mais grave, o empréstimo de 50 mil euros que estava prestes a entrar em incumprimento. A empresa estava à beira do colapso. João e Mateus, que concordou em voltar à empresa como consultor não remunerado por um tempo, trabalharam 18 horas por dia. A primeira tarefa de João foi renegociar. Ele ligou a cada fornecedor, um por um. Explicou a situação com uma honestidade desarmante. A empresa tinha sofrido uma fraude interna, a antiga gestão tinha sido afastada e ele estava a tentar salvar o negócio. Ele apresentou-lhes um plano de pagamento realista, pedindo paciência e um voto de confiança. Surpreendentemente, a maioria concordou. A sua abordagem direta e a reputação do nome Mendes, construída pelo avô, ainda tinham algum peso. Ele cortou todas as despesas supérfluas, vendeu o carro de luxo da empresa que o seu pai usava, substituindo-o por uma carrinha comercial funcional. Mudou os escritórios para uma área mais pequena e modesta dentro do próprio armazém, alugando o espaço de escritório principal para outra empresa, o que gerou uma nova fonte de receita. Ele mergulhou no lado operacional do negócio, algo que o seu pai sempre controlara. Aprendeu sobre os diferentes tipos de cortiça, os processos de tratamento, as necessidades dos clientes. Descobriu que o seu pai, nos últimos anos, tinha optado por comprar matéria-prima mais barata e de menor qualidade para aumentar as margens, o que tinha levado a queixas de clientes e a perda de alguns contratos importantes. João reverteu essa política imediatamente. Contactou os antigos fornecedores de confiança do seu avô e restabeleceu as relações, mesmo que isso significasse margens de lucro mais pequenas a curto prazo. Ele estava a lhe reconstruir a empresa com base na qualidade e na confiança, os princípios que o seu pai tinha abandonado. A sua vida pessoal deixou de existir. Ele vivia na empresa, dormia pouco, comia a secretária. O seu apartamento em Benfica tornou-se apenas um lugar para tomar duche e trocar de roupa. Ele não tinha tempo para ressentimento. Cada grama da sua energia estava focada na sobrevivência da Mendes em filho.
Cerca de 2 meses depois da mudança, recebeu um e-mail do advogado dos seus pais. Eles estavam a exigir um acordo de reforma substancial, alegando que a transferência de ações tinha sido feita sob coação. Mateus aconselhou-o a ignorar. É bluff, disse ele. Eles não querem que isto vá a tribunal, sabem o que um processo de descoberta revelaria. João seguiu o conselho. Nunca mais ouviu falar do assunto. Sofia foi forçada a enfrentar a realidade. Deixou o seu estúdio no Elliott Factory e, segundo soube através de um primo, foi viver para um pequeno quarto alugado. Pela primeira vez na sua vida, teve de procurar um emprego. Conseguiu um trabalho numa loja de roupa num centro comercial. Um dia João recebeu uma mensagem dela. Era longa e confusa, uma mistura de autopiedade, raiva e um vislumbre de compreensão. Eu nunca soube de nada do dinheiro, escreveu ela, mas talvez devesse ter sabido. Era tudo demasiado fácil. Odeio o que fizeste à nossa família, mas também... Não sei. Pelo menos agora sei quanto custa 1 quilo de arroz. João leu a mensagem, apagou-a e não respondeu. Não havia nada a dizer. Lentamente, ao longo de um ano, a situação da empresa começou a estabilizar. As dívidas estavam a ser pagas. Os clientes antigos estavam a voltar, satisfeitos com a melhoria da qualidade. João conseguiu até garantir um novo contrato com Anuj, uma empresa de design dinamarquesa, impressionada com a sua abordagem transparente e o seu profundo conhecimento técnico do produto. Numa tarde de outono, 1 ano e meio depois do confronto, João estava no seu escritório improvisado, a rever as projeções financeiras para o próximo trimestre. Pela primeira vez, os números eram positivos. A empresa não estava apenas a sobreviver, estava a crescer, de forma sustentável e honesta. Mateus entrou com 2 cafés. Pareces cansado, disse ele sentando-se. Estou, admitiu João. Mas é um cansaço bom. O cansaço de construir algo. O teu avô ficaria orgulhoso, disse Mateus. Pegaste numa ruína e reergueste-a. E fizeste-o da maneira certa. João olhou pela janela para o chão do armazém. Os funcionários trabalhavam com uma eficiência calma. O cheiro a cortiça enchia o ar. A empresa estava viva. Ele tinha-a salvado, mas o custo tinha sido a sua família. Ele não sentia falta deles. Não da forma como eram. O que ele sentia, por vezes, era um luto pela família que poderiam ter sido. Pela família que ele, na sua ingenuidade, pensava que eram. A sua vida era agora o seu trabalho. A ordem, a lógica e a previsibilidade que ele sempre procurara. Encontrava-as agora, não apenas nas folhas de cálculo, mas na gestão de um negócio real, tangível. Ele não era mais apenas o contabilista silencioso nos bastidores. Ele era o filho da Mendes Filho, de uma forma que nunca tinha sido sob a sombra do seu pai. Ele era o único arquiteto do seu sucesso e o único responsável pelos seus fracassos. A sua rotina já não era a de um funcionário, mas a de um líder. Ele ainda acordava cedo, mas agora era impulsionado por um propósito, não por hábito. O seu apartamento continuava minimalista, mas na sua secretária, ao lado da antiga fotografia de infância, estava agora um pequeno prêmio que a empresa tinha ganho numa feira internacional, exportador revelação do ano. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava a nível pessoal. Não tinha tempo para relacionamentos ou hobbies. Talvez um dia tivesse. Por enquanto, a sua satisfação vinha do equilíbrio restaurado, da certeza de que cada número no seu balanço era verdadeiro, cada produto enviado era da melhor qualidade e cada decisão tomada era sua. Ele tinha sido deixado para trás para que a sua família pudesse desfrutar de umas férias baseadas numa mentira. Mas ao ficar, ele tinha descoberto uma verdade que no final o libertou. Eles tinham lhe tirado uma viagem aos Açores, mas tinham lhe dado, inadvertidamente, a sua própria vida. E enquanto olhava para o seu império de cortiça, pequeno mas honesto, João Mendes sabia, com uma certeza fria e tranquila, que tinha feito a troca certa. A viagem para se encontrar a si mesmo não tinha sido nas paisagens vulcânicas dos Açores, mas no silêncio poerento de um armazém, em Loures, entre faturas e folhas de balanço. E essa tinha sido a viagem mais importante de todas.